Olá, você sabia que vem por aí mais um grande concurso da Receita Federal? A Receita pediu preenchimento de mais de 3.300 vagas para cargos de nível médio e nível superior. É uma oportunidade que você não pode perder. Além disso, o Tribunal de Contas da União também está com previsão de um grande concurso ainda este ano. E aí, o que você está esperando para começar a se preparar? Pensando nisso, o Qualis Concursos lançou seu novo curso pelo Zoom. Serão 4 matérias essenciais para quem está estudando para a área fiscal e de controle: auditoria, administração financeira e orçamentária, direito empresarial e matemática financeira e estatística, que você vai poder assistir sem sair da sua casa. Mas corra, que as nossas vagas são limitadas. E se inscrevendo até o dia 14 de agosto, você ainda ganha 10% de desconto. Corre lá! E as nossas aulas começam no dia 15 de setembro. Aguardamos você lá. Um grande abraço e até a próxima! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de estatística do Qualis Concursos. Eu sou o professor Lauro Magrini e no encontro de hoje eu vou falar para vocês algumas dicas sobre o cálculo de médias. Vou falar sobre as principais médias que têm um alto índice de incidência em concursos públicos, beleza? Vamos ver? Inicialmente vou fazer uma breve apresentação sobre a minha formação acadêmica e profissional. Aí nesse slide é um resumo sobre a minha formação acadêmica, né? Dou aula em concursos públicos há bastante tempo, tenho um pouquinho mais de 12 mil horas aula. Comecei a dar aula em concursos públicos no meu primeiro ano de engenharia, mas na universidade eu dou aula para graduação, pós-graduação, presencial, EAD. Eu dou aula desde 2012. Sou formado em Engenharia Mecânica, mestrado em Engenharia de Produção pela PUC do Rio de Janeiro. A Engenharia Mecânica foi na Universidade de Brasília. E na Fundação Getúlio Vargas eu fiz MBA em Finanças Corporativas. Carioca, torço pelo Flamengo. Vamos ver agora com esse novo técnico como é que vai ser, né? O começo foi meio ruinzinho, tomou uma trolha lá do Atlético Mineiro. E culinária e ciclismo, é hobby. Agora, na pandemia, culinária deixou de ser hobby e virou obrigação, né? A gente não pode sair para comer fora. E aqui, a minha experiência não acadêmica. Eu sempre trabalhei no mercado corporativo tradicional e à noite dou aula em cursos preparatórios para concursos públicos, universidade e tudo mais. Então, participei de diversos projetos de implantação em telecomunicações. A grande parte da minha carreira foi em área de aquisições, né? Área de compras, suprimentos. Depois participei da construção de 3 usinas hidrelétricas como gerente administrativo financeiro. A última aí no Amapá, aí eu era consultor em suprimentos. Participei também na construção do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos e do edifício garagem correspondente. Também participei do projeto de redução de perdas de água da Sabesp aqui em São Paulo durante a crise hídrica nesses anos. Então tem uma boa experiência não acadêmica também. E agora vamos ao principal. Cálculo das médias. O estudo das médias é dividido entre essas 3 grandes médias aí, a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Observe que todas elas podem ser feitas de forma simples ou ponderada, tá? Tem essa informação importante aí embaixo, ok? Simples ou ponderada. Na maior parte dos concursos públicos, o que eu vejo sendo cobrado é na média aritmética simples, tem um índice de incidência e a ponderada também, tá certo? Mas quando a gente fala de média geométrica e média harmônica, normalmente concurso público só cai a simples. Dificilmente cai a média geométrica ponderada ou a média harmônica ponderada. Na verdade, a grande maioria, infelizmente, não conhece nem média geométrica nem média harmônica. Então, se cair uma questão como essa na prova, a grande maioria que não se preparou, não estudou, não vai acertar média geométrica nem harmônica. Se botar ponderada, então, eu acho que nem o professor da banca acerta, né? Brincadeira, né? Obviamente que acerta. Então vamos lá falar um pouquinho sobre média aritmética simples. É a medida de tendência central de uso mais comum. Tem várias medidas de tendência central, né? A média, a moda e a mediana são as principais, tá certo? Só que a média é a mais comum de ser utilizada. Para você calcular a média aritmética simples, como o nome fala, é bem simples. Basta você somar todas as observações, tá certo?
e dividir pelo número delas, de forma simplificada, usando o símbolo de somatório, ou seja, você soma todos os valores x e i variando de 1 até n, como está aqui, de 1 até n, tá certo? Dividido pelo número de observações. Aí você acha a média aritmética simples. Então, vamos ver um exemplozinho aí. Calcular a média aritmética simples desses números. 2, 6, 10, 14 e 18. É só somar todo mundo e dividir pelo número deles, que são 5 ao todo, né? Aqui eu tenho n igual a 5 valores. Agora, como é que eu faço essa soma? Eu tento juntar aquilo que é mais fácil de fazer a conta de cabeça lá. Já que na prova não pode usar calculadora, essa soma aqui dá 20. Essa soma aqui também dá 20. Então eu tenho 20 mais 20, 40, com 10 eu tenho 50. Então esse somatório todo é igual a 50. Como são 5 valores, o valor médio vai ser exatamente 50 sobre 5, ou seja, 10. Média aritmética simples. Mas, se você calcular de outra maneira, obviamente vai dar certo também. Mas a série está em PA 2, 6, 10, 14 e 18. Será que essa série aí está em progressão aritmética? E aí? O que vocês acham? Sim ou não? Hein? Deixa eu zerar aqui. Limpei todo mundo. Ó, observa o seguinte: o que é uma progressão aritmética? A diferença entre termos consecutivos é constante. Ou seja, daqui para cá eu não somei 4, 2 mais 4, 6. Daqui para cá, se eu somar 4, dá certo, 6 mais 4, 10. Daqui para cá, somei 4, 10 mais 4, 14. Daqui para cá, também, se eu somar 4, 14 mais 4, 18. Então, essa sequência está em progressão aritmética. Toda vez que você tiver uma progressão aritmética e número ímpar de termos, que é o que está acontecendo aqui, tá certo? Eu tenho 5 termos, o meu termo central é a média. Eu não calculei lá que o valor da média era a soma de todo mundo, que era 50, dividido por 5 termos ao todo, dando 10? Calculei isso que eu apaguei ainda há pouco, né? Então, o que você tem que fazer então em primeiro lugar, quando cair uma questão de prova? Olhar se a sequência está em progressão aritmética e tem um número ímpar de termos. Se isso acontecer, o termo central é o valor da média de todo mundo. Perfeito? E agora, média aritmética ponderada. Ela é aplicável quando cada valor de uma série estatística possuir um determinado peso, ou na estatística pode ser uma determinada frequência de aparição dessa variável, tá certo? Então, ó, como eu estou falando aqui, o peso, tá certo, da média ponderada, o peso na estatística corresponde à frequência da variável aleatória, do dado. Então, você pode usar a fórmula, interpretando aqui como sendo o peso correspondente, ou na estatística, em vez de chamar de PI, que é o peso, chama de FI, que é a frequência. Então, vou botar o símbolo aí de equivalência. Então, como é que ela é calculada? Por meio do quociente entre o somatório do produto dos valores. Observa que cada valor aqui está multiplicando o seu peso correspondente, ou na estatística, sua frequência correspondente. Então, variável x2 vezes o seu peso correspondente, ou na estatística, sua frequência. E assim sucessivamente até o final. E aqui embaixo é o somatório dos pesos, ou na estatística seria o somatório das frequências, que também é o número n de observações ao todo. Certo? Então a média ponderada é o somatório, o símbolo de somatório, de todos os produtos de cada variável vezes o seu peso correspondente. Dividido por quê? Pelo somatório dos pesos. Não esqueça que na estatística o peso corresponde aí à frequência da variável aleatória, tá certo? Então, vamos botar um exemplo aí para fixar essa informação. Num concurso com 3 provas, cujos pesos são respectivamente 2, 2 e 1, calcular a média, tá certo? Está falando do peso, então está falando da média ponderada, média no caso é ponderada, desse candidato que obteve essas notas aqui, 6, 8 e 8. Então, botei a solução. Ou seja,
A nota 6 tem que estar sendo multiplicada pelo seu peso correspondente, que é 2. 6 vezes 2. A nota 8, tá certo? Vai estar sendo multiplicada pelo seu peso correspondente, que é 2. Aqui. Beleza? Ok? E por fim, a nota 8 pelo seu peso correspondente, que vai estar aqui. Perfeito? 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. E 8 vezes 1, obviamente, 8. Soma isso tudo. Faço aqui, ó. 12 mais 8, 20. 20 com 16, 36. 36 sobre 5. Se você pegar, como a titia Loló ensinou, 36 dividido por 5, você vai perder um determinado tempo na prova para fazer essa conta. Então eu prefiro achar uma fração equivalente a 36 quintos. Basta multiplicar aí embaixo por 2 e em cima por 2. Por quê? Toda vez que você divide por 5, tá certo? Nada mais é do que você dobrar o numerador, como eu estou fazendo aqui, e dividir o resultado por 10. Então o dobro de 36 é 72 e o dobro de 5 é 10. 72 dividido por 10, só deslocar a vírgula para a esquerda, né? A vírgula está aqui nessa posição, desloca a vírgula para a esquerda uma posição. Então não esqueça, qualquer número, tenho 25 dividido por 5, o que eu faço? Dobro esse valor, 50, e o resultado divido por 10, então vai dar 5, beleza? Então vamos ver aí, para fixar ainda mais esse conhecimento, fazer uma questão de concurso público, tá? Que foi adaptado, eu mudei um pouquinho os valores, mas a ideia é essa. Determinar o valor da média aritmética da distribuição abaixo. Observem que aqui, como é dado estatístico, tá certo? Eu estou colocando a frequência, não é o peso. E eu tenho dados contínuos. Por que dados contínuos? Porque eu tenho aqui em cima intervalos de classe, de 20 a 30, de 30 a 40 e assim sucessivamente, tá certo? Eu não tenho dados discretos, que seriam números inteiros, tá certo? Mas aí como é que eu vou fazer? Se a frequência, melhor dizendo, a média, o valor médio ponderado, que aí no caso aí é usando a frequência, é a somatório de cada valor vezes o seu peso correspondente, que na estatística é a sua frequência, dividido pelo somatório da frequência. Essa é a fórmula, tá certo? Quem é esse xi aqui? Quanto vale esse cara? Se eu estou falando do intervalo de classe, ou seja, a minha variável xi está variando entre 20 e 30. E aí? Como que eu saio dessa? Tá certo? Então, só para relembrar, dados discretos são dados associados a números inteiros, a contagem simples, 1, 2, 3, 4, 5, são números inteiros. Dados contínuos estão associados a números reais e normalmente você precisa de um instrumento de medida para aferir essa grandeza, ou seja, tem que ter uma balança, tem que ter uma fita métrica, tem que ter um termômetro e assim por diante, tá certo? Então, a variação da temperatura, a variação do peso, da pressão, dependendo do grau de precisão do seu instrumento, você pode achar valores menores. Então, a balança pode estar só em quilos, ou a balança pode estar só em gramas, ou a balança pode estar em miligramas, tá certo? Aquelas balanças de precisão. Então, você cai no conjunto de números reais, tá certo? Por isso são dados contínuos. E normalmente, quando você tem um volume enorme de dados, uma massa de dados enorme no seu trabalho estatístico, você vai ter que condensar esses dados todos numa tabelinha para resumir esses valores. Então você vai colocar em faixas de valores, como nesse exemplo que eu coloquei, tá certo? Tem de 20, valor 20 até o valor 30, de 30 a 40, e lá dentro vai ter uma quantidade de informações de variáveis aparecendo, tá certo? Agora, qual é o valor da variável xi que representa cada uma dessas classes? Hein? Qual é? Então, vamos ver. Eu tenho aqui 5 classes, tá certo? Você lembra quando eu falei lá da progressão aritmética, que aí você tiver, lá naquele exemplo, foram dados discretos, tá certo? Dados discretos, número ímpar de termos, número ímpar de valores, e era PA, progressão aritmética. A diferença em termos sucessivos é constante,
perfeito? Então, o ponto médio, o valor central, representa toda a classe e a média aritmética da classe. Agora aqui, antes de a gente fazer uma conta mais complexa, quais são as características dessa distribuição que vocês estão vendo aí? Amplitude do intervalo de classe. O que é H? Amplitude do intervalo de classe. É o tamanho de cada intervalo de classe. Observa que esse tamanho aqui, ó, de 60 até 70, 10. Aqui, de 50 até 60, eu tenho 10 também. E todas as outras classes têm a mesma amplitude do intervalo de classe. É como na PA, em que a razão entre termos sucessivos é constante. Aqui, a diferença entre classes consecutivas é a mesma, é 10. Cada classe vai de 10 em 10. Ah, beleza. Tem número ímpar de classes? Tem, são 5 classes aí. Essa classe central aqui tem frequência 11, mas isso não importa muito se é 11, 12, 13, não importa. O que importa é isso aqui, ó. Essa frequência e essa frequência que estão adjacentes a essa classe central têm o mesmo peso, têm a mesma grandeza. Então, nesse ponto ela é simétrica em relação a essa classe central aqui. E essa outra aqui? 5 aqui e 5. Elas não são equidistantes dessa classe central e 5 e 5 não está em equilíbrio. Então essa distribuição aí ela é simétrica. Distribuição simétrica com o número ímpar de termos faz com que a gente conclua que a média dessa distribuição vai ser o quê? O ponto médio dessa classe central. Porque cada ponto médio de cada classe, no caso aqui, ó, 25, nesse caso aqui o 35, e assim por diante, nesse aqui é o 45, esses pontos centrais são os pontos que representam cada classe. Aqui vai ser o 65. Então esse valor xi que eu estou dizendo aqui é o ponto médio de cada classe. É o ponto médio de cada classe. Então como é que você teria que fazer essa conta? Teria que fazer aqui, ó. Vou botar aqui, ó. O valor médio ponderado dessa distribuição vai ser esse valor central, 25, vezes a sua frequência, 5, mais esse ponto central, que é 35, vezes 7. E assim sucessivamente. Olha a trabalheira que vai dar, tá certo? Pegar cada valor central e multiplicar pela frequência correspondente, dividido pela frequência total, somatório das frequências aí. Olha o tempo que você vai perder para fazer essa questão, tá certo? Então, obviamente, se você for fazer essa questão com esse raciocínio, cara, numa prova de concurso público para nível superior, normalmente, para você resolver cada questão, você tem uma média de 1 minuto e meio, tá? Leva em média 1 minuto e meio. É só pegar um total de questões, tá certo? O tempo total da prova, convertido para minutos, tirando os 30 minutos para preencher o cartão resposta, aquele tempo que sobrar, você divide pelo número de questões, aí vai dar o tempo por questão. Então, no nível superior, é mais ou menos 1 minuto e meio, e para nível médio, mais ou menos 3 minutos e meio. Então, se você for fazer toda essa conta para esse exemplo que eu mostrei para você, tá certo? O somatório dos produtos entre cada ponto médio, que é o valor representativo de cada classe, e a sua frequência, você vai levar mais do que 1 minuto e meio, provavelmente. Além de correr o risco de errar em conta, tá certo? Quanto mais trabalho matemático você tiver para resolver uma questão, mais fácil vai ser de você errar essa questão, tá certo? Maiores são as chances. Então, como que a gente vai ter que fazer essa questão? A gente vai ter que fazer assim, né? A distribuição, deixa eu só inverter aqui. A distribuição, deixa eu apagar para não ficar tanta informação, rapidinho. Peguei tudo, ó. A distribuição é simétrica e com o número ímpar de classes, beleza. A amplitude dos intervalos de classe é a mesma, 10, beleza. Então, ó, observem que você tem que seguir essa sequência aí, não necessariamente nessa ordem. Você tem que checar se a distribuição é simétrica, então ok, nesse caso é. Tem número ímpar de classes, ok, tem, 3, 5, 7, etc. A amplitude do intervalo de classe é a mesma? É. Então, satisfazendo essas necessidades, a média da distribuição é o ponto médio da classe central. Então você vai direto lá na classe central, que é entre 40 e 50,
acha o ponto médio, que é 45. Então a resposta sai quase de imediato. Você observando isso que eu acabei de falar para você, você leva 30 segundos no máximo. Então sobra 1 minuto dessa questão para você resolver ou se dedicar a outras questões mais complexas. Então prestem atenção nessa dica importantíssima aí que eu dei para vocês, tá certo? Então anota aí no caderninho de vocês que essa é a solução caveira aí, tá? Solução caveira. Vamos lá. Agora, outra forma de resolver questões de média ponderada. Isso aqui é um algoritmo, entre aspas, né? Foi desenvolvido aí para você resolver uma questão de média ponderada de uma forma super prática. Então, dê uma olhada nesse enunciado aí. O salário médio dos empregados de uma firma é de 3,4 salários mínimos. Os salários médios dos empregados do sexo masculino e feminino são, respectivamente, de 4 e 2 salários mínimos. Determine o percentual de empregados do sexo feminino. E aí? Como você faria esse tipo de questão? Mestre, olho, mas não vejo nada. Garanto que uma questão como essa aí tem muita gente que vai pensar em conjugar o verbo fu, né? Mifu, tofu, e vai se ferrar porque não vou conseguir resolver essa questão em 1 minuto e meio, mas nunca, tá? Vai usar... Pô, falou qual é o salário médio de cada empregado? Masculino ou feminino? Não. Falou a quantidade de empregados, sexo masculino e feminino? Também não. Então você vai ter que botar várias variáveis aí, fazer uma pancada de contas para chegar na resposta. Então, prestem atenção nessa dica que eu vou passar para vocês. Anotem no caderninho, que é uma metodologia de solução desse tipo de questão que é clássica de concurso público, jamais vista, nunca antes na história desse Brasil. Estou brincando, tem os professores que mostram isso também, mas é difícil, nem todos conhecem essa informação. Então ainda bem que eu aprendi e estou passando para vocês. Vamos ver como é que é? Então eu resumi aí a questão, tá certo? O salário médio dos empregados, então tem aqui, os empregados da empresa. O salário médio dos empregados da empresa é de 3,4 salários mínimos. Aí você tem aqui o salário médio dos homens da empresa. O salário médio dos homens é de 4 salários mínimos. E das mulheres, sexo feminino, o salário médio delas é de 2 salários mínimos. Então montou esse esqueminha, agora vai fazer o seguinte, ó, daqui para cá, tá certo? Faz a diferença em termos absolutos, ou seja, do maior para o menor sempre. 4 menos 3,4 dá 0,6. Ou seja, eu peguei 4 e subtraí 3,4, dando esse 0,6, beleza? Agora aqui também, diferença em termos absolutos. De 3,4 para 2, eu tenho uma diferença de 1,4. Ou seja, resumindo, vou pegar o maior valor e vou subtrair o menor. Beleza? Então, essa diferença é de 3,4. Então, eu tenho que a relação entre homens, entre mulheres, né? Mulheres e o total da empresa vai ser o quê? Mulheres. Quanto que eu tenho aqui de mulheres? 0,6, tá certo? 0,6 mulheres. E o total, quanto que eu tenho? Total é a soma desses dois. Porque homem está para 1,4 e mulheres está para 0,6. Então, se eu tenho no numerador mulheres, mulher está para 0,6. E o total? O total está para a soma. A soma de 1,4 com 0,6 dá 2,0. Então aqui vai estar para 2,0. Ora, isso é a mesma coisa que 0,3. 0,6 sobre 2, tá certo? 0,3 ou 30%. Acabou a questão. A porcentagem de mulheres na empresa é de 30%. Tá certo? E aí, gostaram? Quanto tempo você leva para resolver uma questão como essa, com essa metodologia? Garanto que você vai levar menos de 1 minuto e meio. Consequentemente, mais uma vez, vai sobrar mais tempo para você resolver mais questões de prova. Porque normalmente numa prova tem uma quantidade de questões que muita gente não consegue resolver tudo.
Aí termina o tempo, o que faz com as últimas questões? Não pode fazer isso na CESP, né? Porque senão, se você chutar errado, você anula uma questão certa, tá certo? Então, tem lá a múltipla escolha, 5 alternativas, tem 20% de chance de acertar. Vai deixar em branco? Não, chuta. Você tem 20% de chance de acertar. Só que em vez de você fazer isso, tem que ser mais esperto, né? Tem que treinar, tem que estudar muito, estudar teoria, ver os exemplos, pegar esses macetes dos professores que dão dicas sobre como resolver uma questão de forma mais rápida, como esses exemplos que eu estou dando aí para vocês. Aí você consegue resolver uma questão, ficar aí com essas características, em menos de 1 minuto e meio. Aí vai sobrar mais tempo para você fazer outras questões. Então, em vez de você chutar 10 questões, estou inventando esse número, você vai chutar 3 questões e outras 7 você vai fazer com convicção que vai tentar resolver dela de forma assertiva. Então você tem muito mais chance de ser aprovado e classificado num concurso público, não é verdade? Então, vamos anotar aí no caderninho essa metodologia aí, essa maneira de resolver esse tipo de questão, que é clássica também, envolvendo média ponderada, beleza? Continuando aí. Eu aqui agora só faço um resuminho aí do que eu mostrei para vocês, tá certo? De uma forma mais limpa aí, tirar print da tela ou gravar isso aí, que é mais fácil com essa letra bonitinha aí, tá bom? Continuando. Aí já é a resposta, né? Essa aqui é o gabarito lá, 30% é a letra C, então, do enunciado da questão. Agora, média geométrica. Meu Deus do céu, o que vem a ser média geométrica? Então, é o conjunto de valores que é dada pela raiz enésima. Caraca, raiz enésima, ó. Como é que eu falei? Raiz enésima do produto, não é da soma, é do produto desses valores. Então, se você tem diversos valores, você vai fazer o produto deles. Aqui eu tenho N valores. Faço o produto deles e vou extrair quem? A raiz enésima. Então, obviamente, se forem 2 valores, raiz quadrada. Se forem 3 valores, raiz cúbica. Se forem 4 valores, raiz à quarta potência, o índice 4, melhor dizendo, tá certo? Então, essa é a média geométrica. Onde é que você aplica isso? E aí? Alguém tem ideia? Onde que eu aplico a média geométrica? Alguém tem ideia? Ora, resposta óbvia. Eu aplico média geométrica para resolver uma questão de prova de concurso público, acertá-la e ter mais chances de passar no concurso público. Né? Brincadeira, né? Obviamente, tem várias disciplinas, quando eu falo disciplinas, são carreiras profissionais, que você usa o cálculo da média geométrica, crescimento exponencial. Normalmente, quando você tem uma série de dados desempenhando uma função exponencial, ou seja, pode estar em progressão geométrica, ou pode ser que não esteja em progressão geométrica, mas seja de forma exponencial. Por exemplo, infelizmente a gente está no meio de uma pandemia aí do coronavírus, né? No início a quantidade de casos é pequena, aí a quantidade de casos e a quantidade de mortes vai aumentando de forma exponencial, tá certo? Dependendo, pode até formar uma exponencial, e qual vai ser o valor médio? O valor médio vai ser calculado através da média geométrica, e não da média aritmética simples, você usa a média geométrica. Para quem aí for biólogo ou da área de saúde, trabalhou com bioestatística também, você tem o crescimento exponencial das bactérias no leite, uma cultura, né? A pessoa está com uma infecção da garganta, vai fazer uma cultura, aquele crescimento é exponencial. Então, toda vez que você estiver trabalhando com algum tipo de dado de variável aleatória que cresce baseado numa função exponencial, o valor médio é a média geométrica e não a média aritmética, beleza? Então, continuando aí, de forma simplificada, vocês conhecem o somatório. Ó. O somatório é esse símbolo aqui. Agora, esse cara aqui é chamado produtório. Ó, símbolo de produtório. Esse símbolo aqui de x, de i variando. Ó, i varia de 1 até n do produto das variáveis aleatórias xi. Então é x1 vezes x2 vezes x3 até o enésimo termo, elevado ao índice n, raiz enésima do produto desses n valores. De novo, a média geométrica pode ser simples ou ponderada. Nesse exemplo que eu estou botando aqui, é a média geométrica simples, que é o que cai em prova de concurso público, tá certo? Não é
para se preocupar com a média ponderada, que raramente isso é cobrado numa prova de concurso público. Já dou aula para concurso público há muito tempo e não vejo isso cair com uma frequência assustadora, muito baixo, muito poucas vezes. Vamos lá. Calcular a média geométrica entre os números 8, 27 e 125. Então, como é que eu faço? Vou fazer o produto desses valores, tá certo? Mas qual a característica que eu vejo aqui, ó? O 8, se você fatorar, o 8 vai ser igual a 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E o 27, quem é? É o 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E o 125 vai ser o quê? Vai ser o 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então foi essa transformação que eu fiz aqui embaixo, né? Esses valores aqui se transformam nesses, tá? Bom, e qual outra dica que eu dou aí para vocês resolverem? Ó, raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B, tá certo? Raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então isso que está aqui, você podia escrever raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 5 ao cubo. Aí tem uma outra propriedade, né, de radiciação. Raiz enésima de A elevado a N é igual a A, tá certo? Então, se você tem aqui esse valor, raiz cúbica de 2 ao cubo vai ser 2. Raiz cúbica de 3 ao cubo vai ser 3. E raiz cúbica de 5 ao cubo vai ser igual a 5. Beleza. 3 vezes 5, 15. Tá certo? 3 vezes 5, 15. 2 vezes 15, 30. Aí matou a questão. Então, muitas vezes, tem que resolver uma questão de prova envolvendo média geométrica usando as regras de radiciação e potenciação. Beleza? Agora essa daí. 2, 4, 8, 16 e 32. Qual é o valor da média geométrica simples desses números aí? Faria a mesma coisa? Imagina, eu pego esse 2, fatorar. Então, imagina o tempo que você vai perder. Esse cara aqui é 2 elevado a 1. 4 é 2 ao quadrado. 8 é 2 ao cubo. 16 é 2 à quarta potência. E 32 é 2 à quinta potência. Aí você vai fazer a raiz quadrada. Quadrada não, né? Por que não é raiz quadrada? Quem me corrige aí, em pensamento? São 5 valores. N igual a 5, 5 valores. Então a raiz índice 5 do produto desses 5 valores. Imagina o tempo que você vai perder para fazer essa conta como eu estou mostrando aí para vocês, concordam? Vão perder um tempo enorme. Então, esse caso, galera, cai muito em provas de concurso público. Tá certo? Esse exemplo é muito comum. Então, o que você tem que observar? A sequência está em progressão geométrica? Sim ou não? Ó, daqui para cá, o que aconteceu? Multipliquei por 2. 2 vezes 2, 4. Daqui para cá, 4 vezes 2, 8. Daqui para cá, 8 vezes 2, 16. Daqui para cá, 16 vezes 2, 32. Então, essa sequência aqui, essa sequência, está em progressão geométrica. Quantos termos tem? Número ímpar, né? De termos, 5 termos. Então, é uma PG, possui número ímpar de termos. Consequentemente, a média geométrica dessa série total vai ser o seu termo central. Quem é o termo central aí? O 8. O 8 é o valor central. Então, essa é a média geométrica desses 5 valores. Mais uma vez, uma dica fundamental: põe estrelinha aí, põe caveirinha, põe glitter, põe caneta para tudo quanto é lado nesse slide aí, para vocês não esquecerem essa dica fantástica que eu estou falando para vocês, tá certo? Porque se você não entender isso, você vai levar 3 minutos ou mais para fazer essa questão. Você tem em média 1 minuto e meio. Então tenta resolver ela em menos de 30 segundos com essa dica maravilhosa que eu estou passando para vocês, tá certo? Não tem condição de você calcular usando faturação e radiciação.
tá certo? Você vai pegar cada valor, vai fatorar cada valor, para pegar as potências de mesma base, que são obviamente os números primos que você vai encontrar aí na faturação, para depois fazer aquelas regras de radiciação, da simplificação do expoente, do radicando, com o índice da raiz, tá? Não sabe isso? Já vou mostrar já como é que faz essa brincadeira aí que eu falei para vocês aí agora, tá? Não tem condição. Então, galera, águia caolha não come coelho, tá certo? Não dê uma de águia caolha, porque senão você vai dar o botezinho para pegar o coelho. Quando tu é caolha, tu vai errar, vai acertar a pedra, vai morrer, né? Então não pode dar uma de águia caolha, tem que olhar e ver, tá? Então eu vou mostrar aí para vocês aí essa dica que eu falei para vocês aí agora. Ó, qual é a regra de radiciação? Aqui, ó, por exemplo, você tem 4 elevado a 15, tá certo? E índice 30, qual a raiz de 4 elevado a 15, índice 30? Ora, isso aqui, pessoal, nada mais é do que 4 elevado a uma fração, onde esse expoente do 4 é o numerador e o índice da raiz é o denominador. Ora, 30 é o dobro de 15, então aqui eu tenho 4 elevado a meio, tá certo? Ora, isso aqui na verdade é raiz quadrada de 4. Ó, esse numerador é o expoente, tá certo? É o expoente aqui. E o denominador é o índice da raiz, que não precisa escrever, né? Raiz quadrada não precisa escrever. Qual a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 eu sei, mestre. É 2, né? Ficou fácil, né? Então o cara vê isso aqui, ó, começa a ter taquicardia, falta de ar, não sei o quê, morre na praia, porque não sabe enxergar, que é só simplesmente você vir aqui, ó, corta esse com esse, aqui dá 2 e aqui dá 1. Então, de novo, 9 elevado a 300, índice 600. Ferrou, mestre, não vou resolver nunca. Corta aqui, corta aqui. Aqui dá 1, 300 por 300 dá 1, 600 por 300 dá 2. A raiz quadrada de 9 ficou fácil, é 3, né? Beleza? Vamos lá. Então, uma das maneiras de se calcular a média aritmética de forma rápida é verificar se a série de dados está em PA. Se é um número ímpar de termos, então o valor da média é o termo central. Tá certo? Tem que saber isso. É uma PA? É. Número ímpar de termos? Sim. Então, o termo central dessa série discreta, né? 2, 4, 6, 8, 10, por exemplo, uma série discreta, o ponto médio da classe central é a média aritmética. Agora, se você tiver uma distribuição de frequência por intervalo de classe, aí vai ser o ponto médio dessa classe central, tá? E aí a gente está falando de variável até aleatória contínua. Então, para achar a média geométrica, eu fiz uma analogia lá, né, em relação à média aritmética, é PA, e média geométrica é PG. Então, para achar a média geométrica, em alguns casos, a gente pode utilizar esse raciocínio análogo ao da média aritmética, que eu usei PA no caso da média aritmética, só que na média geométrica eu vou usar PG. Ok? E média harmônica? Quando que eu uso a média harmônica? Normalmente, é papo de bêbado de botequim, essa fórmula eu já vou mostrar para vocês. Normalmente a média harmônica cai quando as questões estão relacionadas à velocidade, à vazão ou um determinado fluxo de um fluido, né? Litros, metros por segundo, alguma coisa assim, quilômetros por hora. E aí? Nesse exemplo, galera, qual a média... Opa! Qual a média aritmética? Não, ó. Qual a média geométrica? Qual a média geométrica simples desses valores? É a PG. Tá certo? Não sabe PG? Tem que estudar a regra de PG. Então é uma PG? É, isso aí é uma PG. Se você não souber isso, vai, como eu falei já, ó, vai conjugar o verbo fu, me fu, to fu e assim por diante. Vai gastar um tempão na prova. Então você tem que olhar isso aí e ver que é uma PG. Ou seja, se essa sequência de dados aqui é uma progressão geométrica, esse cara central é o valor da média geométrica, tá certo? E é uma PG, tá certo? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, como eu já mostrei para vocês. Se você não souber isso, olha como é que você teria que calcular
essa regra, eu estava começando a montar lá para vocês. Aqui eu já até botei em negrito para mostrar que esse é o valor da média aritmética, tá certo? Raiz índice 5 do produto desses 5 valores. Aí eu acho as potências correspondentes, como eu mostrei lá no primeiro slide. Aqui é umzinho. Aí vai ser o quê? Produto de potência de mesma base. A base é 2. Se a base é 2, você mantém a base e faz o que com os expoentes? Você vai somar esses expoentes aqui, tá certo? Qual é a soma desses valores aí? Certo? 3 mais 2 vai ser igual a 5. 4 mais 1 vai dar 5 também. Então 5 mais 5, 10, com 5, 15. Tá aqui. Aí eu vou lá e faço aquela brincadeira, né? Corto esse com esse. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Tá certo? Vai dar 3. Então vai dar 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Quanto tempo você vai perder para resolver essa questão dessa maneira que está sendo mostrada aí nesse slide? Hein? Hein? Muito tempo, né? Então, de novo, se você não souber esses macetes que eu estou explicando para vocês, além de você perder um tempão na prova para resolver a questão, você aumenta as suas chances de errar em conta, que você vai estar fazendo muito mais conta do que uma simples observação. Você vai ter que fazer a potenciação desses valores, depois você vai ter que usar a regra de potenciação, que é produto de potência de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Você pode errar na soma dos expoentes, pode errar na fatoração, você pode errar em uma porção de coisa. Então, além de perder tempo, você corre chance de errar nas contas. Então, não faça isso. Pega esse macete aí, anota no papelzinho essa dica, para não esquecer isso nunca mais. Treina bastante questões com essas características para fixar esse conhecimento na cabeça de vocês. Tá certo? Então, bateu o olho numa sequência que está pedindo se é uma média aritmética ou se é uma média geométrica, o que você faz em primeiro lugar? Vê se é uma PA, no caso de média aritmética, ou vê se é uma PG, no caso de média geométrica. Vê se tem um número ímpar de termos. Óbvio que só pode ser número ímpar de termos, porque o número par de termos não existe um valor central. Então, se cair na prova, vai ser sempre um número ímpar de termos. Porque o aluno que não conhece esse macete, não interessa se é número par ou número ímpar, o cara nunca vai resolver dessa forma quando eu estou explicando para vocês aqui agora, tá certo? Então, é número ímpar de termos, é uma PG, na média geométrica, é o cara central, o cara do meio, que vai ser o valor da média. Beleza? Vamos seguir em frente aí. Então, resposta dessa aí qual é? Qual a média geométrica entre 3, 6, 12, 24 e 48? E aí? É o número ímpar de termos? Aqui eu tenho 5 termos? Tenho 5 termos. O que está acontecendo daqui para cá? 3 para 6 eu multipliquei por 2. Daqui para cá, 6 vezes 2, 12. Daqui para cá, 12 vezes 2, 24. Daqui para cá, 24 vezes 2, 48. Então, é uma PG. Se esse cara é uma PG, esse elemento central é a média geométrica. Então, a resposta, ó, quanto tempo eu levei para responder dessa forma? Menos de 30 segundos, concordam? Então, é uma PG, é um número ímpar de termos, tem 5 valores. Então, o valor central é a média geométrica. Matei a pau, não é não? Então, muito bem, guardem isso aí com vocês. Mais uma questãozinha aí. A média geométrica de 5 números é igual a 8. Retirou-se o número 8 desse conjunto. Qual a nova média geométrica? Aí ferrou, né? Pô, mestre, estava fácil, estava começando a gostar dessa matéria, meu professor. Porra, tá começando a entender, estava fácil. Ah, essa, porra, caiu questão de média geométrica, ó, é PG, tem número ímpar, é número ímpar. Aí já responde o termo central, que é o valor da média geométrica. Mas, obviamente, nem todas as questões de prova vão cair um pedido numa média geométrica com essas características de ser uma PG. Você vai ter uma outra situação, como essa questão aí. E aí, como que a gente vai resolver essa questão? Boa pergunta, mestre. Olho, mas não vejo nada. Então, vamos lá. Qual a média geométrica? Então, aqui só um resumozinho, né? Retirou-se o número 8 com a nova média geométrica. Então, a ABC é a seguinte. Só se conhece o valor de um deles, que é o número 8. Não foi retirado o número 8? Então, dos 5 valores, um deles é o 8, tá certo? Então, eu também sei que a média geométrica vale 8. Ele deu.
na questão da prova. A média geométrica vale 8. E eu tirei exatamente um dos valores da série, que é o número 8. Então aqui eu tenho a média geométrica original, vale 8, e a raiz índice 5, já que são 5 valores, do produto desses 5 valores, sendo que um deles é o 8. Tá? Como é que eu faço? Quando esse índice da raiz passa para o outro lado do sinal de igual, ele passa como potência. Então eu tenho 8 elevado à quinta. E o radicando está aqui, ó, virou o produto dos 5 valores. Agora, quando eu pego esse 8 e passo para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então eu tenho 8 à quinta dividido por 8 a 1. Regra de potenciação. Divisão de valores, né, de potência de mesma base. Eu vou manter a base e vou fazer a subtração dos expoentes. Então vai dar 8 à quarta potência, certo? Então esse produto aqui, dos outros 4 valores que a gente não conhece, A vezes B vezes C vezes D, vai dar 8 à quarta, como está aqui. Perfeito? E qual é a nova média geométrica? É raiz índice 4 do produto desses 4 valores. Mas qual é o valor do produto desses 4 valores? 8 à quarta. Então eu tenho raiz índice 4 de 8 à quarta. Lembram? Raiz índice n de a elevado a n é a mesma coisa que eu corto esse 4 com esse 4. Deu 8. Então mudou a média geométrica? A média geométrica não mudou. Permanece igual. Então toda vez que você retira um número de uma série de dados cujo valor é exatamente igual ao valor da média geométrica, a média geométrica não se altera. Agora vamos à média harmônica. Pessoal, agora toma um chazinho de maracujina, tá certo? Tem muita gente aí que certamente vai ter um colapso emocional quando estiver vendo essa matéria de média harmônica. Que média aritmética, simples, todo mundo sabe, pé nas costas, faz fácil. Mamão com açúcar, né? Fácil. Ponderada já complica um pouquinho, etc. Aí quando chega a geométrica, complica mais ainda. Quando chega na média harmônica, aí o cara começa a falar do queijinho japonês. É queijinho japonês para cá, queijinho japonês para lá. Você sabe, né, o que significa queijinho japonês? Aquele negócio feito com leite de soja, é um cubinho branco, né? Qual é o nome mesmo daquele cubinho branco do leite de soja, né? Queijinho japonês, lembra? Isso! Tofu! Exatamente, é o tofu. Então o cara vê uma questão de média harmônica, né? Puta, tofu, cara, tô ferrado. Mas não se preocupe não, que eu vou tirar o caboclo da matemática que está incorporado dentro do ser de vocês. E vou ensinar uma metodologia bacana para resolver questões de média harmônica. Primeiro com a fórmula, depois uma dica de como fazer uma questão desse tipo aí. Vamos lá? Olha lá, ó, o papo de bêbado de botequim. A média harmônica é dada pelo inverso da média aritmética dos inversos. Então aqui, ó, média harmônica está aqui, ó. É o quê? Está mostrando aqui, inverso, 1 sobre alguma coisa, tá? Quem são esses caras? A soma dos inversos, dividido pelo número deles. Então aqui é o quê? A média aritmética dos inversos. Só que você inverteu a média aritmética dos inversos dos números. Caraca, cruz credo. Também pode ser simples ou ponderada. Grande maioria dos candidatos não sabe calcular a média harmônica simples. A ponderada, então, nem é cobrada porque é transcendental. Raios, que é isso, pessoal? Só faltou eu botar o dentezinho aqui, preto aqui no meio, né? Que aí ia aparecer o MED, né? Tinha uma revistinha MED quando eu era pequeno aí, o cara era orelhudo com o dente aberto, né? O MED. Então, essa média harmônica pode ser vista de outra maneira. Observa que aqui, ó, eu tenho esse número n aqui embaixo. Então eu tenho 1 dividido pela soma dos inversos dividido por n. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar 1 e multiplicar por quem? Pelo inverso desse valor, ou seja, n sobre a soma dos inversos. Ou seja, vai dar n sobre a soma dos inversos. Que é isso que eu estou mostrando aqui, ó. N dividido pela soma dos inversos. Perfeito? Agora eu posso trocar a posição, né, desses valores. Assim, aqui não tem o 1zinho, tá certo? Pega esse n, passa para o outro lado. Quando ele passa pelo outro lado,
ele vai passar dividido. Então, isso aqui seria H, né, média harmônica, sobre N, igual a 1 sobre a soma dos inversos. Agora inverte numerador com denominador. Se você inverter numerador com denominador, vai dar essa expressão aqui embaixo. Tá? Então são 3 maneiras de você calcular a média harmônica. Melhorou muito, né, mestre? Porra, agora estou entendendo tudo. Olho e vejo tudo, meu mestre. Brincadeira da parte, vamos lá. Calcular a média harmônica entre os números 10 e 20. O que eu faço? Vou usar a fórmula tradicional, aquela segunda que eu botei, onde aqui em cima eu já coloco o número N de observações. São 2 observações. Eu tenho 2 valores, já coloco aqui. Então, somo aqui embaixo, né, os inversos, a soma dos inversos. Se o número é 10, o inverso é 1/10. Se o número é 20, o inverso é 1/20. Aí como é que eu faço? Eu não posso somar esses denominadores aqui, porque um é 10, outro é 20. Então não tem como somar os numeradores. Então eu acho uma fração equivalente a 1/10. Multiplico em cima e embaixo por 2, que aí eu já tenho o denominador 20. Então 1/10 equivale a 2/20, somando com 1/20 vai dar 3/20. Tá certo? E esse 20 você vai passar para o numerador, tá certo? Eu tenho 2 dividido por 3/20, isso é a mesma coisa que 2, eu tenho um traço de fração, passa a ser multiplicação, pego esse número e inverto ele, 20 sobre 3, ou seja, 40 terços, que é o que eu botei aqui, tá? 40 dividido por 3, 3 é uma dizima periódica, né? Não acaba nunca, 13,33 vai aí até o infinito. Outra questão, a soma dos inversos de 4 valores é 20. Qual o valor da média harmônica? Vamos ver como é que eu fiz. Botei a fórmula padrão lá. Observa que é aquela padrão mesmo. É o que tem aqui N aqui embaixo e aqui em cima é 1. Tá certo? Mas aí eu prefiro usar essa aí que eu estou mostrando para vocês. São 4 valores. Então esse valor de N aqui vale 4. A soma dos inversos dos 4 valores vale 20. Então a soma dos inversos, onde é que está a soma dos inversos? Esse denominador inteiro é a soma dos inversos. Então esse denominador inteiro vale 20. Portanto, eu tenho que a média harmônica vai ser os 4 valores sobre a soma dos inversos que dá 20. Divido em cima e embaixo por 2, divido aqui em cima por 2, divido aqui embaixo por 2, dá 2 sobre 10, que dá 0,2. Pô, fácil, né? Dá essa resposta aí, letra B, 0,2. Então percebam que nem todas é aquele esquema da PG, mas a gente consegue resolver. Agora vamos a essa questão clássica aqui também, né? Eu saio com meu Fusquinha do Rio de Janeiro, né? Carioca, da Gema, vou em direção a São Paulo a 60 km por hora. Chegando em São Paulo, eu imediatamente volto para o Rio de Janeiro, mas volto mais rápido para pegar minha praia, pegar meu bronze, volto rapidinho no meu Fusquinha 80 por hora. E essa é a distância entre as duas cidades, 420 quilômetros. Eu pergunto, qual é a velocidade média em quilômetros por hora do percurso total, ida e volta? Aí a grande maioria, quando eu pergunto isso, professor, se você foi a 60 e você voltou a 80, obviamente que a velocidade média é 70. E vai lá, marca 70 km por hora, gabaritei a prova, tirei 10. Aí chega o gabarito, não é essa a resposta, cara, pô, a banca roubou, vou entrar com recurso, não é possível. Porque não é média aritmética. Se fosse média aritmética, tudo bem. Mas não é velocidade, vazão, né? É média harmônica. Então você tem que calcular aí, ó. São 2 valores, então N igual a 2. E aqui embaixo a soma dos inversos. Uma velocidade é 60 e a outra é 80. Agora como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que achar o MC de 60 e 80. Tá certo? Qual é o MMC? Mestre, eu tenho que fatorar 60 e tenho que fatorar 80. Ferrou, né? Tu vai perder um tempão na prova para fazer isso. Então observa o seguinte, esse número aqui é múltiplo de 60? Não. Qual é o múltiplo dele? 160. 160 é múltiplo de 60? Também não.
Qual é o próximo múltiplo de 80 depois de 160? 240. 240, obviamente, que é múltiplo de 80, porque eu fui achando os múltiplos aqui. E 240 é múltiplo de 60? Ah, é. Beleza. Então, 240 é o MMC entre 60 e 80. Lindo, né? Agora eu acho aqui as minhas frações equivalentes para fazer a conta. Ou seja, isso tudo eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por 4. Então, 1 vezes 4, 4. E o denominador é o MMC, 240. E aqui, todo mundo tem que multiplicar por 3. Né? 3 vezes 8, 24. 3 vezes 80, 240. Então, 3 vezes 1, 3. Tá aqui. Então, o denominador é o mesmo, mantenho o denominador e somo os expoentes. 4 mais 3, 7. E, novamente, eu tenho um número dividido por uma fração. Então, vai ser esse número multiplicado pelo inverso da fração. Então, é a mesma coisa que o 240 ir para cima multiplicando. Então, o 240 é 480, dividido por 7, é 68,57 aproximadamente. Então, vai ser a letra B e não a letra C. Mais uma aí. A cidade Y fica exatamente na metade da distância entre as cidades X e Z. Então, tem aqui cidade X e Z, e aqui a cidade Y exatamente no meio. Esse pedaço é igual a esse. A mesma coisa, ó, se essa distância aqui é igual a essa, é o bate e volta Rio-São Paulo, né? Saí do Rio, fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, voltei para o Rio. A distância é a mesma, então a lógica dessa questão é exatamente igual. Então, um ônibus viaja de X para Y a 60 km por hora, nesse caminho, 60 km por hora. E de Y para Z a 120 km por hora, 120 km por hora de Y para Z. Calcule a velocidade média em km por hora. 60 para 120, a diferença é 60, metade é 30. 60 mais 30 dá 90. Então 90 é a média aritmética entre 60 e 120. É 90, pô, não tem nem aqui a resposta. Pô, vacilei, cara. Eu tinha que ter colocado aqui letra E. Então letra E é 90. Beleza. Letra E é 90 é a resposta. Não é. Não é média aritmética, é média harmônica. Aí o que tu vai fazer? Dois valores, duas velocidades. 1 sobre 60, o inverso da primeira velocidade. 1 sobre 120, o inverso da segunda velocidade. Aqui o MMC é fácil, né? Já que 120 é o dobro de 60, o MMC é 120. Então basta você calcular aí o MMC. É só dobrar esse valor aqui, vai dar 2 sobre 120. Somado com 1 sobre 120, soma os numeradores, 2 mais 1, 3, sobre 120. 120 vai fazer o que com 120? Com todo respeito, vai para cima multiplicando, está aqui. Então eu só simplifico esses caras com esse, ó, 3 vezes 4, 12. Então 3 vezes 40, 120. Então simplifiquei embaixo, em cima, deu 2 vezes 40, que é 80. Então a velocidade média, que é a harmônica, é igual a 80. Bacana, né? Agora, outra questão. A média harmônica simples de um conjunto de 4 números é 4 sobre 81. Foi retirado o número 100 desse conjunto. A média harmônica dos números restantes será de quanto? Aí já ficou mais difícil, né? Mestre, olho, mas não vejo nada. Então, vamos lá, fiz um resuminho aí. A média harmônica é 400 sobre 81. São 4 valores. Foi retirado o número 100 desse conjunto. Qual o valor da média harmônica? Se eu tirei o número 100 desses 4 valores, sobraram 3 valores. Então, o novo, né, valor vai ser 3. Então, de acordo com essas informações, dado no enunciado, um dos 4 valores é igual a 100. Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha lá. Média harmônica dos 4 valores é 400 sobre 81, que ele deu aqui na questão. Certo? Aí eu somo aqui os inversos. Só que eu sei que um deles vale 100. Perfeito? Certo? Então eu vou chamar essa galera toda aqui, ó, a soma desse inverso, vou chamar de x. Beleza? Chamei todo mundo aí de x. Aí deu essa expressão mais fácil de ser visualizada. Se eu simplificar os numeradores, aqui vai dar 100 e aqui vai dar 1. Não é isso? Então o que eu faço agora? Simplifiquei em cima os numeradores por 4, deu isso que eu mostrei para vocês no slide anterior. Lá, ó. 1 sobre essa soma, x mais 1 centésimo, e aqui 100 sobre 81, que é o que está aqui.
100 sobre 81. O que eu faço agora? Inverto o numerador com o denominador. Inverto todo mundo. Então, o inverso desse inverso vai ser esse denominador, que é o que está aqui. E pegando esse valor e invertendo, dá 81 sobre 100. O que eu faço agora? Eu quero achar o valor de x, né? Pego esse 1/100 e passo para o outro lado. O que vai dar aí? Passei 1/100 para o outro lado, ele foi com o sinal trocado, tá certo? Inverti o sinal aqui. Então, o denominador é o mesmo, 100. Eu vou fazer a subtração dos numeradores, 81 menos 1 dá 80, sobre 100, que é a mesma coisa que 8 sobre 10, que é a mesma coisa que 4/5. Então, x vai ser igual a 4/5. Então, a média harmônica nova desses três valores, que vai ser a soma desses inversos, e esses inversos aqui valem o x, que é 4/5, eu coloco 4/5 aqui embaixo. O que eu faço com esse 5 aqui? Passo para cima multiplicando. Está aqui. Então, 3 vezes 5, 15 sobre 4. 15 quartos é a mesma coisa que 3,75. Deu aí a letra A. Agora, uma questão típica aí de prova de concurso público. Muita atenção aí, isso aí é muito comum cair em prova de concurso público, tá? Eu tenho aí um tanque e uma torneira, uma delas, é capaz de encher esse tanque em 15 horas, ok? Mas se uma outra torneira for aberta, sozinha, ela é capaz de encher esse tanque em 10 horas. E se o tanque estiver cheio e eu abrir um ralo, eu não tinha uma figura de um ralo, eu botei outra torneira, mas finge que isso aí é um ralo. Ele é capaz de esvaziar essa torneira em 24 horas. O ralo é capaz de esvaziá-la em 24 horas. Agora, se eu ligar, o tanque está vazio, eu ligo, tá certo? As duas torneiras e o ralo simultaneamente. Abrir todos simultaneamente. Em quanto tempo o tanque ficará cheio? Meu Deus do céu. Então presta atenção nessa dica aí, eu vou mostrar uma fórmula de média harmônica, que é um macete em relação a esse tipo de propriedade. Quando você está naquele exemplo, que você vai para o Rio de Janeiro e volta, né, do Rio de Janeiro vai até São Paulo, e volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, você foi e voltou. Fez o caminho duas vezes, distância D para ir e distância D para voltar, tá certo? Nesse caso, o tanque é um só, você não está enchendo dois tanques, você está enchendo um único tanque, com duas torneiras. Então, vai ser metade do valor da média harmônica, tá certo? Se você tivesse três valores, seria a terça parte da média harmônica. Então, tem uma fórmula que é típica desse tipo de questão que eu vou mostrar para vocês agora aí, tá bom? Essa fórmula aí que eu já botei para vocês, ó. Então, observem que o inverso do tempo médio é igual à soma dos inversos. Guardem essa fórmula, anotem que esse tipo de questão vocês vão conseguir responder rapidinho usando isso daí, tá? Então, como que é? Nesse caso, as torneiras têm valor positivo, como eu estou mostrando aqui, ó. E o ralo, o valor do ralo, já que está esvaziando, o ralo está esvaziando, tá certo? O tanque, então o ralo entra com um valor negativo. Então tem lá o inverso, o tempo médio da média harmônica, né? Que é a terça parte da média harmônica, vai ser 15 horas, o inverso, 1/15. O outro, 10 horas, o inverso, 1/10. E o ralo, 24 horas, aqui está o inverso. A média aritmética, melhor, o mínimo múltiplo comum entre 15, 10 e 24, qual vai ser? 120, perfeito? Achando daquela maneira que eu mostrei para vocês, tá? Vai pegando o maior número, vai achando os múltiplos. Aí o primeiro múltiplo de 24, que também é múltiplo de 10 e também é múltiplo de 15, é o 120. Então, para você chegar 15, chegar a 120, você tem que multiplicar esse cara todo aqui por 8, em cima e embaixo. Esse cara, para chegar a 120, tem que multiplicar em cima e embaixo por 12, tá certo? E esse cara aqui tem que multiplicar em cima e embaixo por 5. Então, 8 vezes 1, 8. 12 vezes 1, 12. E 5 vezes 1, 5. Tá certo? Então, mantém o denominador, 120 embaixo, em cima, 8 mais 12, 20. 20 menos 5 vai dar 15. 15 sobre 120. Aí como é que eu faço a conta? Ora, 15 é 3 vezes 5.
E 120, 3 vezes 5 vezes 8. 3 vai embora com 3, 5 vai embora com 5, dá 1/8. Então, pô, eu tinha que ter botado aqui, ó, letra E, 1/8. Aí o cara vai lá, opa, gabaritei, 1/8. Não é essa a resposta, que o inverso do tempo médio é 1/8. Bom, se o inverso do tempo médio é 1/8, o tempo médio vale 8. Então essa é a resposta. Tá bom? E para fechar aí, a relação entre as médias, média aritmética, tá certo? Média aritmética, média geométrica e média harmônica. Isso aqui sempre vai acontecer. A média aritmética sempre vai ser maior ou igual à geométrica, que sempre vai ser maior ou igual à média harmônica. A média aritmética sempre é a maior de todas e a média harmônica é sempre a menor delas. Então nessa questão aí, calcule as médias aritmética, geométrica e harmônica nessa ordem dos números a seguir. 2, 5, 6 e 15. Então achar a média aritmética é fácil, né? Soma 2 mais 5 mais 6 mais 15. Divide por 4, são 4 valores, tá certo? 15 com 5, 20. 6 com 2, 8. Então 20 com 1, 8, 28 sobre 4, que é igual a 14 sobre 2, que é igual a 7. Opa, beleza. Qual a resposta que tem 7 na frente? Esse aqui. É o único que tem 7 na frente. Então a letra A é a resposta. Acabou a questão. Preciso calcular a média geométrica? Não. Preciso calcular a média harmônica? Não. Porque a média geométrica vai ser raiz, índice 4, de 2 vezes 5 vezes 6 vezes 15. Tá certo? E aí? Caro aluno, cara aluna, numa prova de concurso público, você vai conseguir achar a raiz índice 4 do produto desses 4 valores, que não formam uma PG, são 4, não é número ímpar? Não vai perder um tempão. Então, nesse caso, só tinha uma alternativa, que o 7 estava em primeiro lugar lá. Então, é a única resposta correta. Mas vai que na prova, tá certo? Você tem outro valor, né? Se fosse aqui, por exemplo, aqui tivesse invertido, esses dois aqui, ó, 7 em primeiro lugar, depois o 5,48. Troca a posição desses dois aqui. Então você tem duas alternativas com 7 em primeiro lugar. Aí ferrou, né? Você não ia conseguir matar essa questão usando apenas o cálculo da média aritmética. Então o que a gente tem que levar em consideração? É essa propriedade, tá certo? Que a média aritmética é a maior de todas. Aí você olha, todas essas alternativas têm exatamente os mesmos 3 valores. Todas elas têm exatamente os mesmos 3 valores. Mas essa é a única que está em ordem decrescente, do maior, que é a média aritmética, para o menor, que é a média geométrica. Então a alternativa A é a resposta correta. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do nosso encontro de hoje. Conto com vocês para participarem de outros encontros, outros cursos. Se inscrevam aí no Qualis Concursos Públicos, que vai tornar vocês um diferencial numa prova de concurso, tá certo? Se preparem, acordem cedo, tomem um bom café da manhã, tomem um banho, né? Lava a cara, senta para estudar. Aproveita esse período de pandemia, que a gente não pode fazer quase nada, e senta e estuda bastante, tá bom? Conto com vocês, um forte abraço e até o próximo encontro.